E a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 20. Nos diz o seguinte, a santa e gloriosa palavra do Senhor. Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Amados e amadas em Cristo Jesus, todos já conhecem de cor e salteado a história de Ana, a história da serva do Senhor por nome Ana. Ana era uma mulher hebreia cujo esposo chamava-se Eucana, e a época em que Ana viveu era permitido a poligamia, ou seja, um homem podia ter mais de uma mulher habitando debaixo do mesmo teto. E Eucana, que era o esposo de Ana, ele tinha duas esposas, uma chamava-se Penina e a outra chamava-se Ana. E os irmãos sabem, conhecem a história de cor e salteado, que Penina tinha diversos filhos e Ana não tinha nenhum filho. E aquela época, a mulher que fosse estéril, aquela época, a mulher que não tivesse filhos, era tida como uma mulher pecadora e pecaminosa. Pecadora a tal modo que Deus até fechou a sua madre, não permitindo que esta mulher tivesse filhos. E Ana era envergonhada por conta disso aí. E Ana, por conta disso aí, por conta de não ter filhos, com certeza absoluta, as pessoas da sua época, as pessoas da sua comunidade, a tinham por pecadora, pecaminosa, uma pessoa grande pecadora diante de Deus, de modo que Deus havia lhe cerrado a madre, não permitindo que esta tivesse filhos. Amados, lembro de meu pai, quando em vida, sempre afirmava e dizia que só sente a quentura do fogo o fundo da panela. O homem não conhece o outro por dentro, somente quem conhece o homem por dentro é Deus. Até mesmo um casal, é impossível a mulher saber o que se passa dentro da cabeça do seu marido e vice-versa. Amados e amadas em Cristo Jesus, muitos querem medir-nos de alto a baixo e muitos querem tirar conclusões precipitadas, quem sabe a respeito da sua vida. Todavia, quem conhece você é Deus. Quantos de repente já chegaram a afirmar que você está aguardando tanto tempo esta promessa que Deus lhe fez, ou Deus não lhe fez a promessa, foi uma profetada que você recebera, ou então você está pecando tanto diante de Deus que está tardando com isto o adimplemento, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Todavia, o que muitos não entendem é que Deus é na sua vida. Disto eu não tenho certeza, eu não tenho dúvidas, melhor dizendo, disto eu tenho certeza absoluta. Todavia, amados e amadas em Cristo Jesus, ainda que pensem algo a nosso respeito que não seja aquilo que condiz com a verdade, não se preocupe com isto, aleluias, pois o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Quantas vezes preocupamos tanto com o que pensam de nós, com o que falam de nós, e isto angustia-nos o coração, isto nos entristece a alma, como angustiava o coração de Ana. Mas, amados e amadas em Cristo Jesus, entrega tudo isto para Deus. O importante é o que Deus pensa ao teu respeito. O importante é o conceito que Deus tem de você. Nos preocupamos às vezes tanto em agradar tantas pessoas que às vezes não dão o mínimo valor a nós. Mas o Deus a quem servimos, Ele dá o devido valor a você. Ele sabe o valor que você tem.
que a tua alma tem, o valor que você tem diante dele e na casa dele. E Ana orou incessantemente a Deus e buscou ao Senhor. Vocês conhecem a história de Core Salteado. Ana, pela manhã, estava orando no templo, e no templo havia um sacerdote já idoso, de idade avançada. Este sacerdote chamava-se Eli. Este sacerdote estava recostado na sua cadeira e observou Ana orar. E quando ele observa Ana orar, ele viu que não saía voz da boca de Ana, apenas Ana balbuciava. Ana mexia os seus lábios, mas não saía voz da sua boca. E ele teve Ana por embriagada. Todavia Ana disse: não estou embriagada não, meu Senhor, mas em amargura de espírito eu clamo a Deus. Ora, amados em Cristo Jesus, volto de novo a bater na mesma tecla. Quem vê cara não vê coração. Querem às vezes nos medir de alto a baixo pela nossa aparência, mas só quem conhece o teu coração é Deus. Só quem sabe o que você tem passado, a bem da verdade, lá no profundo da tua alma é Deus. Só quem sabe o propósito que você tem diante de Deus é o próprio Deus. O homem não tem condições de saber o que se passa no seu interior, mas fique tranquilo, volto a dizer novamente, o Deus que te sonda no íntimo, no oculto e no profundo te conhece, está te aperfeiçoando e te entregará a vitória ao final. E Ana, após orar incessantemente a Deus, Ana voltou para a sua casa e tinha ainda mais uma outra situação calamitosa pela qual Ana sofria e passava. É a época, como eu disse aos irmãos, um homem podia ter mais de uma mulher, mais de uma esposa. Penina, que era o esposo de Ana, Eucana, me desculpem, melhor dizendo, que era o esposo de Ana, tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, e por ter filhos, Penina como que zombava de Ana. Penina como que sobrepujava sobre a Ana, achava-se superior a Ana por ter filhos e Ana não ter filhos. Quantos querem, aleluia, achar-se superior a nós? Todavia, amados em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo mesmo vem dizendo para que cada um considere o seu próximo maior do que a si mesmo, porque o maior na casa de Deus não é nem o pastor da igreja, não é nem o obreiro na igreja, não é nem aquele que prega de forma abençoada na casa de Deus, não. O maior na casa de Deus é o Jesus, a quem eu e você servimos. Ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a resplandecente estrela de Davi, é ele quem é o Deus a quem nós servimos, e ele sim é o maior na casa de Deus, ele sim é o maior na igreja, é o maior, aleluia, aqui nesta terra. Amados e amadas em Cristo Jesus, Penina zombava de Ana, Penina fazia pouco caso de Ana, e Ana amargurava de espírito. Isto magoava muito Ana. Quem sabe estou falando agora para uma pessoa com diversas mágoas, amarguras em seu coração, para uma pessoa, quem sabe, que a amargura evoluiu para uma depressão, e a depressão, quem sabe, pior ainda, evoluiu para uma opressão. Mas amados e amadas em Cristo Jesus, deixe o Senhor nesta manhã limpar o seu coração de toda mágoa, de toda amargura, de toda raiva, ira, cólera, contenda, porque isto impede nós de adorarmos a Deus, e isto impede o crente de subir para os céus naquele grande dia. Mas que você possa nesta manhã deixar Deus limpar o teu coração. Não importa o que falaram ao teu respeito, não importa se mediram você de alto a baixo, não importa se acusaram você, apontaram o dedo em riste para você e fizeram falsas acusações
ao teu respeito. Não importa, aleluia, se querem sobrepujar sobre você. Não importa se querem pensar que são maiores que você. Não importa nada disso, amado irmão e amada irmã, em Cristo Jesus. Importa sim, amados, agradarmos a Deus, obedecermos a Deus e estarmos na posição que Deus requer de mim e de você, porque quem vai exaltar a mim e a você é Deus. E Ana orou a Deus, e Deus ouviu a oração de Ana, e Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, agradecendo a Deus pelo filho a qual ela teve. E quando vocês conhecem a história de cor e salteado, quando Samuel completou 8 anos de idade, Ana entregou o seu filho à casa de Deus, para que fosse criado pelo sacerdote Eli, para que pudesse depois exercer o ofício sacerdotal. E Samuel foi um dos maiores homens de Israel. Foi ao mesmo tempo que foi profeta, também foi sacerdote em Israel. Exercia múltiplo ministério em Israel. E foi um dos homens mais sábios à sua época. E um dos homens mais respeitados à sua época. E foi justamente Samuel que ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel. Ungiu a Saul, o primeiro rei, e depois ungiu ao rei Davi, o segundo rei de Israel. Amados e amadas em Cristo Jesus, Deus surpreendeu a Ana, pois um único filho que deu para Ana valia mais do que 10, 15, 20, 30 filhos que Penina tivesse. Fica tranquilo, meu irmão, fique tranquila, minha irmã, a tua história não acabou. Eu quero até utilizar o jargão popular para afirmar para você: ainda tem muita água para rolar debaixo desta ponte. Aqueles que meneavam a cabeça ao teu respeito, aqueles que não acreditavam no que Deus ia fazer sobre a tua vida, aqueles que não colocavam fé na promessa de Deus sobre a tua vida, verão o Deus a quem eu sirvo te exaltar. Aqueles que olham para você e acreditam e acham que você vive uma vida pecaminosa, uma vida desarraigada pecaminosa, diante das lutas e problemas e dificuldades que você tem enfrentado ao longo dos anos. Mas fique tranquilo, Deus vai te exaltar na terra da tua humilhação e vai te entregar a vitória, assim como o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem você serve entregou a vitória a Ana, e Penina teve que engolir em seco tudo quanto havia feito para com a Ana. Eles também verão Deus te exaltar, e eles, aleluia, terão que reconhecer que Deus é Deus sobre a tua vida, e Deus a quem você serve é pai e você é filho, e como pai ele quer o melhor para você e te exaltará ao final dessa história. Amados e amadas em Cristo Jesus, não importa o que Penina pensa a teu respeito, não importa, aleluia, se Samuel ainda não chegou, mas eu declaro pelos olhos da fé, Samuel vai chegar, vai, não tenho dúvidas disso nenhuma, absolutamente nenhuma dúvida tenho a esse respeito. E Samuel na tua vida representa, amado irmão e amada irmã, a tua vitória que você aguarda de Deus. Receba nesta manhã esta palavra de fé, ânimo e esperança. Seja mais que vencedor em Cristo Jesus a partir de hoje. Leve uma vida com coração limpo e tranquilo diante de Deus, sabendo que aquilo que Ele prometeu é fiel para cumprir na tua vida. Tenha um dia abençoado e Deus te abençoe e cumpra a promessa que prometeu a você. É a nossa oração em nome de Jesus.